Boa noite a todos e a todas. Eu sou Eduardo Ferreira da Silva, graduando em História pela Universidade Aberta do Brasil, UAB, com parceria com a UNEB, Universidade Estadual da Bahia, turma de 2015.1. Eu venho aqui apresentar o meu TCC sobre o tema A Organização Sociocultural dos Índios Caimbé em Massacará, reafirmando sua identidade, sobre a orientação do professor e mestre Eudes Mata Vidal. Exposição do tema. O presente trabalho tem a finalidade de trazer um estudo sobre os povos indígenas após a chegada dos portugueses ao Brasil, fazendo uma breve análise sobre o índio em meio ao processo de colonização e como este foi idealizado pela ótica eurocêntrica enraizada na sociedade brasileira. Está direcionado especialmente em compreender a organização dos índios Caimbé de Massacará, aldeia localizada no município de Euclides da Cunha, e suas manifestações culturais, vinculadas à luta pela reafirmação de sua identidade. Justificativo. Justifica-se a contribuição desse estudo no sentido de reconhecer nos índios Caimbé de Massacará característica que descreve sua reafirmação de identidade e seu papel na história, em especial na formação do nosso município de Euclides da Cunha. Problema de pesquisa. Qual a organização sociocultural dos índios Caimbé pela qual reafirmam sua identidade? Objetivo geral. Compreender como se dá a reafirmação de identidade dos índios Caimbé da aldeia Massacará diante de constantes contatos e progressos por meio de sua organização sociocultural. Objetivos específicos. Abordar de forma concisa as condições impostas aos índios ao decorrer do processo de colonização, perceber como ocorreu a idealização da figura do índio por meio de estereotipos firmados pela ótica europeia. Analisar a representatividade da cultura dos índios Caimbé na história indígena brasileira e, em especial, na formação da cidade de Euclides da Cunha. Identificar algumas manifestações culturais que reconstroem a identidade Caimbé ao decorrer dos anos. Metodologia. Pesquisa de cunho bibliográfico, como, por exemplo, livros, teses. Abordagem qualitativa, onde aqui eu busquei mostrar uma pesquisa que foge do âmbito de quantidades exatas, mas focada em compreender como está a organização e o comportamento dos índios Caimbé, portanto, uma abordagem qualitativa. Historiografia indígena. Fiz o uso desta, pois essa justifica-se pela sua importância dada após a segunda metade do século XX, ancorada à história regional, que busca dar ênfase a assuntos que fogem do âmbito nacional, ainda entrelado ao movimento dos análises, que possibilitou várias portas e fontes extensas para fazer história. Aporte teórico. Dentre alguns autores posso citar Oliveira, 2006, abordagem sobre a presença indígena na Constituição do Novo Mundo. Paraíso, 2011, me ajudou na definição de índio, diante de questionamentos feitos pela sociedade nacional, com relação às lutas e conquistas desses povos. Almeida, 2010, quanto às questões sobre o modo como os indígenas estão sendo demonstrados ao longo da nossa história. Hall, 2001, possibilitará questionamentos acerca da identidade cultural na pós-modernidade. E Souza, 1996, quanto à organização sociocultural e a questão da identidade Caimbé. Organização dos capítulos. Capítulo 1, que está intitulado A Questão Indígena, os primeiros habitantes do Brasil, que está subdividido nesses seguintes tópicos. Definição de índios, onde eu busquei definir o índio na atualidade. Idealização do índio, que esse é muito idealizado atualmente, ficando muito firmado na figura eurocêntrica. Os primeiros contatos dos índios com os portugueses e um breve histórico do índio em meio ao processo de colonização. Para finalizar o capítulo, Bahia, a porta de entrada para o Novo Mundo. Aqui temos duas imagens. Na primeira é o desembarque de Cabral em Porto Seguro. A segunda é a distribuição dos grupos indígenas presentes na costa do Brasil no século XVI. Eu dei ênfase aqui esse mapa porque mostra a distribuição dos povos indígenas já naquela questão da história local, da distribuição no estado da Bahia, dando ênfase aí aos Caimbés que se encontram em Euclides da Cunha. Organização dos capítulos, capítulo 2.
intitulado Entre os Índios da Bahia, os Caimbé em Massacará. Está subdividido em os primeiros passos para o aldeamento, a luta pela terra e a questão da identidade. Esse mapa utilizei para localização de Massacará no mapa de Euclides da Cunha. E aqui embaixo temos índios e sem terra ocupam sede da fazenda Cipituba em Euclides da Cunha em 2013. Volta, por favor. Vai voltar. Não será possível voltar. Seria no código ainda? Aqui, então, esse território nos índios Caimbé, esse mapa de localização dos índios Caimbé mostra a localização exata e a distância para Euclides da Cunha. Nessa imagem aqui embaixo dá para perceber que é uma luta que os índios estão firmando para tentar reconhecer o território por completo. Essa fazenda Cipituba está localizada aqui no município de Euclides da Cunha e os índios Caimbé estão vendo essa oportunidade de concluir a demarcação de suas terras para evitar a tomada de povoados próximos, como Muriti, Caimbé, Monte Alegre e Cipó. Portanto, eles querem essa parte lá na Cipituba, que evitaria esse constrangimento para as famílias. Próximo. Capítulo 3, que está intitulado como A Organização da Aldeia nos Dias Atuais, as manifestações culturais dos Caimbé, dentre outros rituais indígenas culturais. Aqui se encontra a divisão do território dos índios Caimbé e a localização da aldeia Massacará. Vale ressaltar que a divisão do território antes só era Massacará e 4 quarteirões. Para facilitar o trabalho da FUNASA, por exemplo, esse território foi dividido em 8 aldeias. Mas Massacará continua sendo a principal. E aqui é uma foto tirada por Rodolfo Moreira, no momento do ritual do Toré dos índios Caimbé. Conclusão. Diante do exposto, conclui-se que o presente estudo constitui uma pesquisa de suma importância para o entendimento, conhecimento da história dos índios Caimbé. As abordagens produzidas nos levam a refletir sobre a forma como os índios participaram da formação do nosso país, em especial a participação dos índios Caimbé na formação de Euclides da Cunha. Ao decorrer da pesquisa, percebi que, apesar da historiografia indígena ter ganhado fôlego a partir da segunda metade do século XX, por meio da Escola dos Análises, atualmente poucas são as obras direcionadas ao estudo referente à organização dos índios Caimbé de Massacará, o que tornou a pesquisa um tanto quanto órfã de dados mais precisos sobre os índios trazidos à baila. Contudo, pude compreender o modo como os mesmos estão organizados e como se, de seu modo, buscam reafirmar constantemente sua identidade. Trabalhos futuros. Perante esses pontos citados anteriormente, analisa-se motivadora a realização de pesquisas posteriores para ampliar tal discussão, enfatizando aqui a importância da realização de pesquisa de campo, para que assim se torne possível protagonizá-los de forma mais caracterizadora, permitindo dessa forma a promoção do respeito às diferentes formas de viver e aos diferentes grupos que compõem o mundo, aproximando-se assim da ideia de mundo real, um mundo que se caracteriza pela heterogeneidade. Aqui se encontram as referências utilizadas, algumas das referências por completo. E é isso. Muito obrigado.